Olá pessoal, eu sou o Alfredo e hoje a gente vai falar de uma coisa que incomoda todos os engenheiros, incomoda todas as empresas e é um problema nos canteiros de obra do Brasil todo. Por que que nossas obras tendem a estourar o custo do orçamento? Você contrata projetos com antecedência, você muda a sua equipe, você investe em sistemas de gestão, mas mesmo assim esse fato se repete. Vamos percorrer os caminhos para evitar que isso aconteça. Vamos falar de desempenho físico, desempenho econômico e qualidade. Vamos falar então sobre desempenho físico. O que é desempenho físico? Existem muitos nomes circulando sobre isso por aí. Valor agregado, medido orçado, avanço físico. Eu particularmente gosto de usar o termo avanço físico. O que vem a ser isso? É o quanto que a obra produziu comparado com o seu cronograma. Então você tem ali um orçamento de obra, uma itemização, uma organização, um cronograma e periodicamente, semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, depende do tipo e do tempo da obra, você mede aquele desempenho para ver se ele está aderente ao cronograma. Grande parte do problema do estouro no final de obra vem daí, dos erros cometidos nessas medições de desempenho. É muito comum em muitas empresas, em muitas organizações, que quem faça a medição física da obra, o avanço físico da obra, seja a própria pessoa que está produzindo. Errado. Quem produz não mede o desempenho, o próprio desempenho. É muito comum que as empresas, em determinada data do mês, mandam um e-mail para o engenheiro, ou telefona para ele, ou para o encarregado, ou para o mestre de obra, perguntando ou pedindo para preencher uma planilha para falar o quanto que aquela obra avançou ou não. Isso é uma coisa muito simples e errada. Quem está produzindo não tem que medir o desempenho. Ele tem que produzir, receber os relatórios, receber informações, mas ele está preocupado com o caminhão de concreto que está chegando, com a medição do empreiteiro que ele precisa fazer, com o marmitex do empreiteiro que não chegou e ele está tendo que resolver aquele problema ali de última hora. Não é o foco principal do engenheiro que está produzindo preencher ou produzir um material exato sobre medição e avanço físico. Isso é muito sério e isso resulta em um grande problema no final da obra. Então, quando a gente pergunta quantos por cento que essa obra está pronta? A fundação está 100%? Está 80%? A estrutura, quantos pilares foram concretados? Qual o volume de concreto concretado? Isso em comparação com o orçamento, qual o percentual produzido de cada atividade? Isso precisa de critério, de método, para que isso seja bem feito e nos dê números e informações corretas e precisas para chegar até o final sem susto. Tomemos como exemplo uma atividade muito simples, a alvenaria. A alvenaria você paga por metro quadrado, você orça por metro quadrado, tem lá CPU, composição de preço unitário com argamassa, tijolos, mão de obra de pedreiro, mão de obra de servente que compõe o custo daquela alvenaria. Você orçou, você começa a executar por pavimento, por ambiente e chega o dia de fazer o avanço físico. Quando eu falo do avanço físico, não é a medição para pagar o empreiteiro de alvenaria por metro quadrado, não. Estou falando o avanço físico para comparar se a obra está cumprindo o cronograma ou não. Então, tem lá um ambiente, alvenaria de tijolo cerâmico, e você chegou lá para fazer seu avanço físico. Está lá a parede pronta. Uma olhada rápida, está faltando um tijolo aqui, meio tijolo ali, tem que fazer um trabalhinho aqui, serrar o tijolo e fazer a composição. Está faltando fazer o encunhamento, que é a união da alvenaria com a laje, que pode ser uma atividade separada ou dentro da própria CPU, normalmente está separado no orçamento. Mas nós temos aqui uns pedacinhos faltando dessa alvenaria. Se você perguntar para uma pessoa, talvez para o mestre, qual o percentual de alvenaria pronta nesse ambiente? 98%. Por que 98%? Nesse ambiente tem 35 metros quadrados de alvenaria, só falta um tijolo e meio para colocar. Se você partir pela área de superfície do tijolo, talvez esse número esteja correto. Se você perguntar para outra pessoa,
Não, eu acho que está 95% pronto, porque vai ter que fazer um trabalhinho ali e tal. Tá certo? Tá errado? Precisa de método, precisa de métrica. Um pequeno problema desse, em nosso critério, é no mínimo 15% que se deve segurar no avanço por causa de um tijolo e meio desse. Por quê? Porque quando a pessoa fez o orçamento da obra, estimou lá que um pedreiro, 0,8 horas de pedreiro gasta-se para fazer um metro quadrado de alvenaria, ele não previu que o empreiteiro ou a equipe de pedreiro ia terminar esse ambiente, deixar esse pedaço para trás por causa de uma mangueira elétrica ou de outra interferência, ir para outro lugar da obra, para depois voltar, produzindo uma pequena argamassa, trazer um tijolo, serrar aquele tijolo com a maquita ou com outra ferramenta para poder terminar aquilo. Então, terminalidade é um problema muito sério e é muito comum que as medições físicas venham acumulando esses pequenos erros durante a obra, que o avanço físico de desempenho ignore esses pequenos chamados bicos de obra. Está 100% pronto, está 95% pronto, está 98% pronto, mas quando você junta todos esses pequenos problemas, isso vira uma massa enorme de coisas a serem feitas que não tem uma previsão orçamentária ou não tem uma atividade respectiva prevista no cronograma. E isso vai acumulando e pode chegar no estouro no final. Esse problema do avanço físico, ele é acumulativo à medida que a obra evolui. Tomemos, por exemplo, uma obra maior, uma obra que já está executando revestimento de fachada, provavelmente ela está toda revestida por dentro, já está sendo feitas as instalações elétricas e outras atividades internas. Para cada atividade, para cada uma delas, desde a fundação, estrutura, fachadas, revestimentos básicos, acabamentos, cerâmicas, azulejos, instalações elétricas, prumadas hidráulicas, prumadas elétricas, distribuição hidráulica. Para cada disciplina é necessário um critério de avanço físico, por quantidade, por metro quadrado, por tempo gasto. Então, cada atividade tem o seu critério de avanço físico. Então, imagine uma obra dessa. Se em um determinado momento você diz, é uma obra de 10 milhões de reais, que ela está 37% pronta. Então, eu vou dar um pulo lá no desempenho econômico. Se você diz que ela está 37% pronta e é uma obra de 10 milhões de reais, você espera ter gasto até então 3 milhões e 700 mil reais. Se esse número 37 estiver correto e você gastou 3 milhões e 700, você está ali mais ou menos dentro do custo para fazer uma simplificação da conta que foi feita, uma conta de padeiro. Percentual produzido vezes o preço do orçamento pelo quanto que você gastou. Só que não é tão simples assim. E se você tiver cometido pequenos erros, pequenos errinhos de medição, vamos supor, se você deu 100% para a estrutura de concreto armado, só que você se esqueceu ou não estava na planilha, não estava bem dividido, da laje do cômodo abrigo de gás. Você se esqueceu, por exemplo, da laje da guarita. Ou no meio da obra tem uma grua, um guindaste, você teve que deixar um quadradinho ali para que o guindaste ficasse um vão no meio de uma das lajes da obra para colocar um guindaste, um elevador provisório interno, pequenos itens, pequenos bicos que não estão neste avanço. Revestimento, né? Tá aqui a fachada revestida, se você observar aqui, tem algumas varandas que a alvenaria ainda não foi rebocada e isso, por algum motivo, não foi percebido nas planilhas de avanço físico, nas respostas de avanço físico que alguém telefonou para o engenheiro e perguntou. Isso vai acumulando e você pode estar com a obra 37% medida, mas que na verdade ela está 32%. Tem 5% de erro. 5% no universo de uma obra de 10 milhões são 500 mil reais.
E isso vai acumulando, acumulando, acumulando. E como você está errando no avanço, você não percebe. Você só percebe isso no final. Nós temos um conteúdo específico aqui no canal sobre critérios de medição física. É um vídeo longo que mostra detalhadamente que tipo de critério e vários exemplos de planilha para cada atividade de obra, métodos de medição e avanço físico para você acompanhar sua obra.